Quinta aula, nós que estamos passando, na verdade, por, por um breve curso, se é que a gente pode dizer assim, onde nós estamos tentando responder o que é isto, o homem. Então já vai nos seguindo, ative as notificações, né? Tem vídeo, tem vídeo novo quase todo dia, se não todo dia. Tem muita coisa nova vindo por aí, muito trabalho para ser feito também. E nesse nosso quinto encontro, então, meus caros, nós iremos discutir acerca de como a ciência meio que roubou o espaço do conhecimento só para ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que, vejam, é importante a ciência, acho que ninguém nem discute isso, mas a ciência ela não pode ser entendida de maneira solitária. Existe um conhecimento além da ciência. Ou melhor, existem perguntas que não são respondidas pela ciência, e é esse nosso postulado. O nosso postulado é de que, olha, a ciência é importante, temos que acreditar em muita coisa do que ela diz, só que ela sozinha não dá conta de responder a todas essas perguntas. E através do livro que nós estamos utilizando como base, né, Fundamentos de Antropologia, um ideal da excelência humana, tem até como chama? Um link aqui embaixo na descrição. A gente vai percebendo que os autores vão meio que criando um caminho para que nós possamos pensar o seguinte: a verdade não está na ciência. Ou colocando de outra forma, a verdade não está só na ciência. A ciência ela tem um campo, um, um, um grupo de ferramentas, e esse grupo de ferramentas dá acesso a muitos caminhos. Mas a ciência não dá conta de responder tudo. E já iniciando a nossa aula, nós precisamos entender que quando a gente está falando aqui de conhecimento, tem até algumas aulas aí no canal sobre conhecimento, sobre aprendizagem e tudo mais, tem um curso excelente, que eu demorei um longo período para construí-lo, formá-lo. Tem link lá no meu Instagram, chamado Aprender a Aprender. Mais de 80 aulas só sobre conhecimento, sobre aprendizagem, sobre como organizar, ter uma vida ordenada, então vale muito a pena também. Acho que deve estar até em promoção ainda. E quando a gente pega o termo conhecimento, ele pode ser definido de duas maneiras. Eu posso ter um conhecimento teórico, que seria ali o lugar da ciência, e eu posso ter também um conhecimento que a gente chama de conhecimento prático, que poderia ser entendido como o ato de analisar as ações humanas. E quando nós conseguimos, então, pegar esses dois caminhos, né, que levam ao conhecimento, quando nós conseguimos pegar essas duas classes que são separadas, porque uma está no campo do teórico e outra está no campo do prático, a gente consegue evitar um grande erro. Por quê? Porque muitas vezes o conhecimento que é teórico não pode ser colocado em conhecimento prático. E alguma forma de conhecimento prático não consegue ser colocado em conhecimento teórico. Por quê? Porque quando a gente confunde teoria e prática, tá? Aplicando então a teoria sobre o prático, a gente precisa tomar um grande cuidado, porque nem tudo que está no papel dá certo na realidade. E muitas coisas que acontecem no mundo da realidade, quando olhado pela teoria, não se sustenta. Por quê? Porque está no mundo prático, está no mundo do que acontece.
e não no mundo do que pode ser provado na experiência. Mas assim, a gente não está falando mal da ciência, tá bom? A gente está falando mal de um certo cientificismo que impregnou a sociedade e que retirou o espaço da realidade, o espaço do real, abrindo para o campo apenas científico. Onde é científico, é verdadeiro. Onde não tem a ciência, ou a palavra da ciência, é descartado, é inferior, está em segunda classe. E não é bem assim. Na verdade, não é assim. Quando a gente pega, então, a importância da ciência, a gente percebe que, olha, nada é mais elevado, né? O homem não fez nada mais importante na sua história do que realmente pensar a ciência. Porque vai ser através da ciência que o homem será convidado a transformar o mundo. Lembrando que nós já tivemos uma aula, acredito que anterior, que falava sobre isso. O homem é o construtor do seu mundo. O homem é o construtor da sua natureza e não a natureza se relaciona com ele. Por exemplo, quando uma girafa nasce, ela nasce na natureza de girafa, no mundo da girafa. Quando eu nasço, quando eu nasci, né, quando eu nasço, não, quando eu nasci, o mundo humano é um mundo, foi um mundo criado pelo humano, não estava aí. Hum? E um dos grandes responsáveis por isso é a própria ciência. É através da ciência que o homem, então, utiliza-se do seu talento, e esse talento, essa inteligência, essa sabedoria, essa racionalidade, faz com que ele produza tecnologia, faz com que ele produza técnica, material, objetos para facilitar a sua vida. E isso desde a história da humanidade, tá? Só que, mais ou menos lá pelo século XVII, mais ou menos ali no século XVII, a gente percebe que o homem começa, então, através da modernidade, a descobrir e a aplicar sistematicamente o mundo teórico no mundo prático, naquilo que for conhecido como modelo físico científico, ou até anteriormente, vou corrigir aqui, o modelo físico matemático. E é através desse modelo físico matemático que a história da humanidade então deu origem a uma mudança de mentalidade que vai meio que desenhar toda a Idade Moderna, principalmente a Idade Moderna europeia. Então, o que que nós temos? Nós temos um crescimento de uma confiança. Vou tomar café ou dar aula. Nós temos então uma confiança que desenvolveu muito rapidamente no modelo no modelo de explicação do mundo pela física e pela matemática. Só que esse modelo não dava as respostas necessárias a este homem que estava então afoito por essas descobertas. É então, meus caros, que ele começa, é então que ele começa a transformar esse conhecimento físico, matemático, no que a gente vai chamar aqui de método físico experimental. Então passa aqui a desenvolver-se o que a gente vai chamar de uma experiência, tá? Da experiência pura mesmo, de experimentar tudo, colocar tudo em xeque, colocar tudo em, em experimento. Só que isso não parou. Esse desenvolvimento da ciência, que era físico-matemática, depois foi físico experimental, desagou, né, tipo, chegou no que a gente vai chamar de um modelo que foi o modelo
das ciências sociais, tá? E através do modelo das ciências sociais, você tem a física, a matemática, de certa maneira que as ciências olhando para a sociedade, que aí entendo, ela é prática, ela acontece, e esse olhar das ciências para a sociedade faz com que então as relações humanas, sentimentos, as crenças, as ideias pudessem ser explicadas de maneira instrumentais, de maneiras racionais, de maneiras científicas. É daí, por exemplo, que vai se desenvolver o que a gente pode chamar de positivismo. É aí que vai se desenvolver depois toda a ideologia dos séculos posteriores. A ideologia do nacionalismo, que desenvolve depois o próprio fascismo, comunismo, nazismo. A teoria, o que é a teoria socialista? Né? Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. A teoria socialista nada mais é do que uma teoria que tem por crença o socialismo científico. Claro que aí o Marx usou só para fazer um marketing, né? Mas vejam, você pegou então a sociedade e transformou ela dentro do conceito de ciência. E aí que a gente vai começar a perscrutar caminhos complexos, né? E quando a gente fala sobre esse período de modo muito particular, século XVII, XVIII ali, a gente precisa entender que havia ali uma mentalidade que foi acompanhando esse desenvolvimento do homem através do experimento, através da física, da matemática, da, da racionalidade pura, vamos dizer assim. E uma das primeiras características que a gente encontra nesse homem moderno é de que havia uma certa fé de que o conhecimento era um progresso. Havia-se como que um progresso linear e ascendente do conhecimento, garantindo assim, basicamente, a melhora da sociedade. Então, quanto mais ciências, quanto mais experimento, quanto mais pesquisa, melhor a sociedade ficava. Havia também uma segunda mentalidade, se é que a gente pode chamar aqui, é de que a ciência tinha por convicção de que ela, e somente ela, poderia usar de um modo privilegiado sobre todos os outros conhecimentos. Então você tem a crença no progresso linear e ascendente do conhecimento. Então, quanto mais o conhecimento ocorre, maior a sociedade progride. Depois havia uma segunda crença de mentalidade de que este conhecimento que levava ao progresso tinha como grande base a própria ciência e todo o resto, todos os demais conhecimentos estavam sobre, né, no sentido sob, abaixo desse grande conhecimento que é a ciência. Nada é maior, nada é mais poderoso, nada é mais verdadeiro, nada é mais legítimo do que o conhecimento científico. E a terceira mentalidade que você encontra nesse período também era de que quanto mais científico a sociedade fosse, melhor ela seria. Temos um livro, Admirável Mundo Novo, vai discutir sobre isso. 1984 vai discutir sobre isso. As grandes distopias que nós temos na literatura, as grandes distopias, nós percebemos que há um excesso de ciência sobre a condição humana. Então você não é um agente humano, você é um agente que tem uma estrutura físico-química, biológica, maquinária,
que pode ser moldada de acordo com o conhecimento científico. É essa a crença que você tem ali na modernidade. E essa crença na modernidade desenvolveu o que a gente pode chamar de método científico. E quando a gente olha para o método científico, a gente percebe que o que existe mais prático dentro do método científico é o que a gente chama do conhecimento hipotético dedutivo, que nada mais é do que partir da observação. Ao observar, eu vou adquirindo então dados, tá? Esses dados que eu vou adquirindo, eu vou elaborando um modelo interpretativo e através desse modelo interpretativo, o que eu faço? Eu busco a correção do modelo inicial que eu tive a partir dessas novas observações. Então eu olho, eu observo, eu crio uma interpretação e a partir dessa interpretação eu a corrijo, colocando ela então na, na ação, né? Ou seja, aplicando ela naquilo que eu estou observando. Ainda nesse método hipotético dedutivo, é bom lembrar sempre que assim, olha, a metodologia, ou seja, o método que a ciência experimental utiliza e que vai, de certa forma, alcançar um movimento de aspectos da realidade, é, é que assim, tem um problema. É aí que está o jogo, tem um problema. É um método científico que ela vai utilizar para olhar para a realidade tem um problema. E qual é o grande problema que a gente percebe aí? O grande problema, o maior problema, é de que aquilo é uma parte de um conhecimento. É uma parte. Porque é impossível a ciência olhar para tudo. Então o que ela faz? Ela faz um recorte. E quando ela faz um recorte de um conhecimento, porque ela está olhando isto e não aquilo, ela também, de certa maneira, coloca o enfoque sobre aquela realidade, sobre aquele objeto. Quando ela faz isso, ou seja, ela faz um recorte, ela olha só para aquilo, né, ela detém-se naquilo, ela pega aquelas informações que ela obteve e faz o que com ela? Constrói teoria, que devem ser verificadas por meio do experimento, que é o que a gente estava falando agora de pouco da observação. É isso que a ciência faz. Ela observa, a partir da observação ela cria uma teoria, e depois ela tem que aplicar a teoria, ela tem que experimentar aquela teoria que ela está falando para ser comprovada. Vou dar um exemplo bem banalzão. A água entra em ebulição a 100 graus. Ok? Beleza. Como eu sei? Porque eu coloquei a água lá e acendi o fogo e fiquei olhando com um termômetro. E quando o termômetro atingia 100 graus, a água entrava em ebulição, a água borbulhava. Eu fiz isso uma, duas, três, 1000 vezes, de 1000 maneiras diferentes. E sempre quando ela estava a 100 graus, ela entrava em ebulição. Uhum. Só que, lembrem-se, as teorias científicas não são, se a gente pode dizer assim, um reflexo direto da realidade. Por quê? Porque a teoria científica é uma trama, é abstrata. Toda teoria acaba sendo um modelo que vai enxergar a realidade. E esse modo de enxergar a realidade ocorre através de um processo de equações, de quantidades, de medidas.
de substâncias, de pesos, né? É isso. Só que lembrem-se, a realidade não são os números. Hum? O que é conseguido pela ciência é, mas a teoria, enquanto teoria, ela está no campo da ideia, né? É o processo científico que coloca ela na realidade, na materialidade, para justificar a teoria em si. Só que, percebam, o problema é que a gente precisa bater nessa tecla de que existe um conhecimento que é anterior à ciência, que a gente pode chamar aqui que é um conhecimento espontâneo, e que esse conhecimento espontâneo é parte do conhecimento. É como se fosse um desenvolvimento concreto dele. Vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Por mais científico que seja o olhar para uma criança, existe um conhecimento que está além do conhecimento científico. O cientista foi lá e quis analisar como que a criança para de chorar. Então, como que a criança para de chorar? E aí ela começou a fazer alguns testes com crianças. E ela descobriu que a criança para de chorar, tá? É um exemplo. Se, se a mãe bate palma, tá? Se a mãe começa a bater palma, a criança para de chorar. Ela fez o teste com uma, com duas, com três, com quatro. Ela colocou medidas, ela colocou tempo, ela fez contas, ela colocou quantidade de palmas. Ela estruturou toda uma teoria de como fazer uma criança parar de chorar. É um conhecimento, certo? É um conhecimento. Só que, muitas das vezes, esse conhecimento científico renega, exclui o conhecimento espontâneo. Quando você escuta uma mãe falar assim, eu sei o que é melhor para minha filha. Eu sei o que eu tenho que fazer com minha filha. Esse eu sei é um conhecimento espontâneo. Eu não preciso ficar lá 5 minutos bater palma para saber que minha filha vai parar de chorar. Basta eu colocar meu peito para fora e ela mamar, por exemplo. É um conhecimento espontâneo. Quanto de conhecimento espontâneo, quanto os pais aprendem tendo ali um filho? Quanto? Como? Ele pode ler 1 milhão de livros sobre paternidade. 1 milhão de livros de como ser o melhor pai do mundo. Nada será comparado ao conhecimento espontâneo, que nada mais é do que o conhecimento real da realidade. A nossa discussão aqui é que a ciência pega esse conhecimento espontâneo, coloca debaixo do pano e fala assim, ali não vale de nada, o que vale é o meu conhecimento, que foi experimentado e justificado. Continuando então a nossa aula, né, já que nós tivemos aí um problema técnico com o microfone, onde eu falava e nada saía, a gente então está percebendo a relação que existe da ciência e o problema que ela pode causar se nós entrarmos no que a gente pode chamar aí de cientificismo. Quando então a ciência retira o saber prático. E esse saber prático a gente vai dar o nome de razão prática, que é a razão das coisas que acontecem na vida. E por que isso é importante? Porque a ciência acreditou que essa aceleração do progresso, né, esse processo científico levaria o homem a uma sociedade perfeita, mais desenvolvida, melhor.
Só que qual foi o resultado disso? O resultado disso, na verdade, foi o quê? O resultado disso foi a Primeira Guerra Mundial, meu Deus do céu. Então, tudo aquilo que, de certa maneira, foi a meta, tornou-se num grande desastre, com um grande conflito da Primeira Guerra Mundial. O que isso nos coloca? Isso nos coloca na seguinte perspectiva, de que nem tudo pode ser explicado pela ciência. Ou, colocando de outra maneira, nem tudo a ciência tem resposta. O que eu devo fazer, como eu devo proceder, para onde eu vou, o que eu devo esperar, não está então lá na ciência, mas está no que a gente vai chamar aqui de conhecimento prático. Traduzindo, em ação humana. E o que vem a ser esse conhecimento prático, Matheus? Esse conhecimento prático, nada menos, nada mais é do que aquilo que a gente está fazendo. Ah, essa tarde eu vou no cinema, eu vou à Santa Missa durante a noite, prefiro tomar vinho do que tomar cerveja, gosto uma vez ou outra de saborear um charuto, preciso sair de férias. Essa razão prática, ela tem o que a gente pode chamar aqui de uma aplicação do conhecimento na vida real que nós temos. E esta razão prática, que é diferente ali do saber científico, tá bom? Esse saber prático, né, essa razão prática aqui, ela está numa decisão. Exemplo, ela está em eu falar o seguinte, olha, eu prometo que amanhã eu chego às 7 horas da manhã e eu vou e chego às 7 horas da manhã. Tá aí a razão prática. Razão prática está aí. Razão prática está nessa atitude do fazer, que é diferente, por exemplo, de outras atitudes que não estão na intenção. Por exemplo, respirar. Respirar acontece eu querendo ou não, vamos dizer assim. Eu não tenho uma racionalidade que esse prazer, que esse respirar acontece. Ele acontece. Agora, eu vou ser uma pessoa melhor, eu não vou falar mal de alguém, eu vou ler este livro, eu vou escrever aquele artigo, isso é uma razão prática, isso é um saber prático. E ele tem o que a gente pode chamar aqui de 7 partes, 7 passos para concretizar a razão prática humana. E o primeiro passo, né, o primeiro tópico que a gente tem quando a gente fala sobre essa razão prática é o que a gente chama de fim. O que é o fim? Fim é aquilo é aquilo que as coisas tendem. Tudo que a gente faz tem uma finalidade. É uma meta que acontece, ou que ela é colocada agora, mas ela vai acontecer no futuro. Então, eu quero isso, só que para eu querer isso, tem um processo de futuro. Prestou atenção aqui? Eu quero chegar em casa. Ó, eu quero agora. Só que para este agora acontecer, eu vou lá no futuro, projeto esse futuro para aplicá-lo agora. É como se eu dissesse, ó, todas as nossas atitudes tendem para uma finalidade, tendem para um fim. E aí, o como eu faço isso é a grande sacada. Então, primeiro passo da razão prática é o que a gente chama, então, de finalidade. O fim das coisas. Estudar para ter uma profissão, rezar para ir aos céus, ter paciência para poder ter um convívio melhor, guardar dinheiro para poder comprar tal coisa. Isso é a finalidade. Só que essa finalidade não está sozinha, como a gente viu. Há um segundo elo aqui nela, que é o como. Esse como a gente chama aqui de deliberação, que é deliberar, escolher. Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso colocar R$10 todo dia na poupança,
eu posso colocar R$ 100, eu posso não colocar nada e no final do ano eu me viro. Veja, eu estou deliberando. E essa deliberação, ela está atrelada, será que eu posso colocar assim? A prudência. O que que é a prudência? A prudência nada mais é do que a busca do que é bom na sua medida. Uma pessoa prudente é uma pessoa que não vai ser nem 0, nem 80. Ela vai compreender, ela vai ser prudente. Ela vai dando um passinho de cada vez, ela vai sentindo onde ela pisa. E, ou seja, ela vai deliberando. Então você teve lá, então, primeiramente, o fim, que é o que você quer fazer. Vou estudar para passar de ano, por exemplo. Aí você delibera. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu vou estudar, sei lá, toda tarde, das 2 às 5 da tarde, de segunda a sexta, no meu quarto ou na sala. Eu vou desligar a televisão, eu vou desligar o celular. Eu estou o quê? Estou deliberando diante da finalidade que é estudar para passar de ano, por exemplo. Da deliberação, você tem um terceiro elo, que é o da decisão. Então eu me decido por aquilo. Eu vou estudar para passar de ano, eu vou estudar para passar no vestibular, eu vou estudar para o concurso, por exemplo. Finalidade, deliberação, e agora eu decidi. Mas não adianta só decidir. Eu tenho que decidir e executar. E aí nós chegamos no quarto ponto. Porque senão fica na decisão. Ah, eu vou emagrecer ano que vem. Você decidiu. Você pode ter pensado nisso, né? Eu vou ter uma saúde melhor, eu vou deliberar sobre isso, eu vou decidir por isso, só que eu posso não executar isso. E aí, ó, serviu para nada. Finalidade, deliberação, decisão, aí vem o que a gente chama de execução, que é fazer. Fazer. Vai lá e faz. Por que é importante fazer? Porque a partir do momento que a gente faz, a gente adentra a realidade. A gente sai do mundo das ideias, a gente sai da teoria, do teórico, e faz a prática. Né? Deixa acontecer. E por que vai ser importante isso, professor? Vai ser importante isso porque a partir do momento em que eu coloco a minha decisão, que eu coloco a minha deliberação, eu coloco a minha finalidade em ação, em fazer, eu consigo chegar no que a gente vai chamar aqui de resultado. E isso é importante, porque é no resultado que eu vejo tudo aquilo que eu programei, tudo aquilo que eu deliberei, tudo aquilo que eu decidi acontecer. Ou não acontecer. Muitas das vezes a gente programa, a gente organiza, a gente pensa e aquilo não acontece. Não existe nenhuma certeza que aquilo que você teve finalidade, deliberou, decidiu e executou, vai chegar no resultado esperado. Né? A vida não é uma equação que chega no resultado. A vida é uma equação, uma tarefa diária que pode não chegar no que você almeja. Quero passar no vestibular, então decidi isso, deliberei, decidi, não sei o que, executei e não passei de ano. É aí que está a diferença entre a expectativa e a realidade. E a realidade, ela é imprevisível. A realidade é inconstante. A realidade é aleatória. A realidade não tem modelo científico, que ela pode não acontecer. Mesmo você pensando, bolando, organizando, aquilo pode não acontecer. Só que eu também não posso deixar ao acaso, porque ao acaso aí não vai acontecer mesmo. Então o que eu faço? Eu tenho uma finalidade, eu delibero em cima dela, eu decido por ela, eu executo ela, que me leva a um resultado. Ponto. Cheguei no resultado.
não é o resultado esperado. Não foi do jeito que eu queria. Não atingiu o alvo. O que eu faço? Eu então faço um processo de correção. O que é a correção? A correção é traduzir os resultados que foram obtidos através da execução, da decisão, da deliberação. Faço aí um balanço do que foi positivo, do que foi negativo e corrijo o que eu posso corrigir para iniciar o processo de novo. O que é então a razão prática? A razão prática nada mais, nada menos é do que uma razão corrigida. Que eu vou arrumando ela, que eu vou deixando cada vez ela melhor, cada vez mais próxima daquilo que eu almejo, cada vez mais próxima da real finalidade da coisa. E não acabou. Então, ó, fim, deliberação, decisão, execução, resultado, correção e tem mais uma palavra que é importante aqui para nós, que é a consequência. Por quê? Porque toda ação humana, por mais que ela almeje um resultado, ela também gera consequências para esse resultado. Traduzindo, as ações, elas têm efeitos além das próprias ações. Cito um exemplo aqui para vocês, acho que vai ficar claro. Imagina que você tem um cara, 30 e poucos anos, pai de família, que precisa ganhar dinheiro. Então ele entendeu que a finalidade nesse momento da vida dele é ganhar dinheiro. Tá bom? Tem que ganhar dinheiro. Então o que ele faz? Ele delibera que ele vai trabalhar de segunda a segunda, ele delibera que ele vai trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite, que ele vai dormir menos, que ele vai ter 2 empregos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele decide, ele executa, ele pega os resultados, ele corrige os resultados e assim vai. E aí chega a consequência. E vejam, a consequência não era a meta do resultado dele, mas gerou a consequência sobre aquele resultado que ele almejou, aquela decisão que ele tomou, que ele executou. Porque nessa finalidade de ganhar dinheiro, por exemplo, que é o nosso caso, né, ele esqueceu que aí ele não acompanhou a vida do filho. Ele deixou a mulher de lado. Ele deixou as obrigações do seu templo, da sua igreja. Porque o foco dele, a finalidade dele foi ganhar, ganhar, ganhar dinheiro. E ele foi corrigindo isso de ganhar dinheiro, que ele não percebeu a consequência que isso poderia causar em outros aspectos que ele não estava olhando. É como se fossem os efeitos secundários de uma determinada ação que acaba sendo mais importante. O cara que faz academia e começa a ficar fortinho. Beleza. Esse é o resultado, essa é a meta. Ele corrige, ele melhora a dieta, não sei o quê. Ele vai ficando mais forte. Qual é a consequência que não está posta ali? Que talvez as roupas que ele use fiquem apertadas, não sirvam mais. E aí todo aquele guarda-roupa que ele tinha M, por exemplo, agora ele vai ter que comprar G. Por quê? Porque ele ficou maior, porque ele hipertrofiou. Onde a razão prática deve estar alicerçada, Matheus? A razão prática deve estar alicerçada, então, no que a gente chama aqui de valores. Valores, virtudes, para ter uma reta razão, para ter realmente uma razão que seja o mais próximo da perfeição. Entenda, meus queridos, que a gente está falando aqui de ciência e olhando para a ciência não só de maneira cientificista, mas também olhando e dizendo que existe uma outra forma de olhar para a realidade que é tão importante quanto e que vem antes da ciência. E esta ciência, que é a ciência do real, que é a ciência dos valores, que é a ciência da reta razão,
é o que vai fazer com que a gente viva melhor ou pior. Porque o que são os valores? Os valores são modelos de conduta, meu Deus. São modelos, imagens, conceitos que a gente acessa para viver melhor. Assim como os santos são modelo de cristãos, os valores, né, as virtudes, são modelos e sentimentos que nós temos que buscar. Justiça, temperança, prudência, verdade, caridade, esperança. Vejam, é isso. São as grandes chaves que a gente vai usar para abrir e para fechar o mundo. E se nós olharmos muito para a humanidade, a gente vai perceber que tudo é reflexo de um modelo. Que os filhos se espelham nos pais, os pais se espelharam nos seus pais, que depois, ao crescer, se espelharam em outros valores, em outros grandes modelos. Olha a responsabilidade, a carga de responsabilidade que você tem se você é pai. E eu quero contar uma historinha há um mês atrás, eu acho. Eu estava sentado, a Santa Missa estava para começar, aí chegou uma família, um casal e 3 filhos. No colo da mulher, uma menina e 2 menininhos, com o pai, entraram junto com o pai, um pouco mais velho, uns 7 anos talvez, e o outro um pouquinho mais novo, por volta dos 3, 4 anos, assim. Mas ambos falavam, tudo mais, tinham coordenação motora e tal. E aí o pai entrou, fez uma genuflexão. Genuflexão, para quem não sabe, é, colocar um joelho no chão e levantar em sinal de reverência. A esposa também faz isso logo em seguida com a menina no colo. E os 2 menininhos entram, o mais velho faz a genuflexão e o mais novo, olha que bacana, olha para aquilo e não entende muito. E aí o menino mais velho fala assim: tem que fazer igual o papai. Veja como ele fez. E aí olha que bacana, ele começa a ensinar o seu irmão mais novo a fazer aquela atitude, a ter aquela ação, porque o pai dele faz, ele faz, então o irmão mais novo tem que fazer. É sobre isso e só sobre isso. Nós temos que ser modelo para outras pessoas, não para o nosso ego, não para a nossa vanglória, que é uma glória vã, mas sim para a glória do que é certo, para a glória do que é belo, para a glória do que é verdadeiro e bom. É para isso. Nós temos que buscar ter uma vida boa para que as pessoas possam querer estar ao nosso lado e queiram nos imitar. Por quê, Mateus? Porque os valores não se transmitem por discursos. Os valores se transmitem por atitude, por modelos vivos, reais, que vão se apresentando à nossa vida e meio que por uma certa energia buscam que sejam imitados. O herói entra aí, por exemplo, né? A figura do herói vai entrar dentro dessa concepção. E essa busca destas virtudes leva ao encontro da verdade. E aquele que encontrou a verdade, aquele que então encontrou a rocha firme, passa a olhar tudo e todos a partir dessa verdade. A verdade é aquilo que é. Ponto. A verdade é o que é, eu querendo, eu não querendo, ela está lá, ela existe, ela acontece, e o que eu posso fazer com ela é aceitá-la, né? Aceitá-la. E aí, olha que interessante, e no livro tem essa leitura que eu faço aqui com vocês, que aqueles que encontraram a verdade, eles se inspiraram. Aqueles que encontraram a verdade realmente passam a ter um critério de que a verdade é um valor. Aqueles que encontraram a verdade podem ser, como pode ter um exemplo daqueles que encontraram o amor, né?
que encontraram a mulher amada. Não há vida mais sem ela. Tudo se reflete a ela. Né? A pessoa que ama alguém, que encontrou o verdadeiro amor, diz, olha, existe um momento do Mateus antes dela e um momento do Mateus depois dela. A verdade também é assim. A verdade também é assim. Há um encontro com a verdade e deve haver uma mudança a partir da verdade. É como se fosse um processo de metanoia, de transformação interior. Como se antes eu fosse pobre, antes não houvesse sentido, antes eu estava perdendo tempo e agora que eu encontrei a verdade, agora que eu encontrei o que é certo, tudo muda, tudo transforma. A vida ganha sabor, a vida ganha cheiro, a vida ganha riqueza, a vida ganha sentido, porque você realmente encontrou o real. Você passa então a aceitar a realidade e fazer da realidade uma tarefa diária de tirar dali o melhor possível dentro daquele momento, daquele tempo. Por isso que a partir de então nada é igual. Que a partir do momento que a gente encontra a verdade, acontece um processo de inspiração, como a gente estava falando aqui. Justamente porque a gente se enche, a gente se preenche dele. E aí é bonito perceber que essa busca da verdade passa por uma triangulação, onde você vai ter de um lado, isso é importante, a humildade de querer aprender, a disposição de querer aprender, né, de entender que a gente tem muito que aprender, entender que a gente não sabe tudo, ou seja, Sócrates sempre acertando aqui, né, reconhecer nossa ignorância, só sei que nada sei e tudo mais. E a vida me coloca nessa perspectiva de ser tijolo, de ser mão na obra, de fazer acontecer, de ouvir mais, ver mais, escutar mais, falar menos, acolher mais, apontar menos. Esse é o primeiro ponto, que é eu não sei tudo, mas quero aprender o máximo que eu posso. O segundo ponto aqui do nosso triângulo, né, nosso tripé, a gente vai chamar aqui, e ela é importantíssima, que é atenção. A verdade me leva a isso também. E o que é atenção? É estar aonde está com as pessoas que estão. Uma pessoa atenciosa é uma pessoa que faz aquilo com o corpo, com a mente, com o espírito, ou seja, é inteiro, é intenso, é completo. Ela se doa inteiro naquela atitude. Ela não está com você conversando no celular. Ela não está com você e olhando para a janela. Ela está com você, né? Ela faz o que deve, está no que fazes. Ela é corpo e alma em toda ação. Ela é atenciosa. E no mundo que a gente vive, na correria que nós estamos, ser atencioso é significado de amor. E o terceiro ponto, então a gente viu lá a humildade de aprender, a atenção, e o terceiro ponto que a gente encontra aqui no texto, que é importante, a gente está fazendo uma reflexão, é respeitar a verdade. E para respeitar a verdade, eu tenho que aceitá-la. Ponto. Querendo ou não, é assim. Senão não adianta nada eu querer aprender, senão não adianta nada eu ter atenção se eu não vou respeitar a verdade que está ali, a realidade que está ali. Então, se eu tenho respeito ao que é real, que é a verdade, se eu tenho atenção no que eu estou fazendo com as pessoas que estão à minha volta, e atenção é sinal de amor, sinal de cuidado, sinal de carinho, e se eu tenho essa humildade de aprender, de escutar, de modificar, de abaixar-me para poder entrar pela porta estreita do conhecimento, então aí sim eu posso dizer que eu tenho realmente uma vida estruturada, que vai fazer com que a minha reta razão, que passa então pela finalidade, que passa pela deliberação, que passa pela decisão, que passa pela execução, que passa pelo resultado, que passa pela correção e passa pela consequência, eu tenho então essa estrutura do ser formado.
E aí eu vou entender que a ciência tem seu espaço, a ciência tem o seu momento, a ciência tem a sua voz e a sua plateia. Mas também existe a reta razão, a razão prática, a razão nossa do dia a dia, que deve ser buscada, lutada, estudada, tanto quanto os cientistas. É assim que a gente começa ou tenta responder um pouco o que é isso, o homem. O que é isso, o homem? É um homem que busca a reta razão. Meus lindos, obrigado pelo tempo precioso. É sempre bom a gente aprender um pouco mais, né? Escutar um pouco mais. Eu fico sempre muito feliz quando estou gravando esse curso, porque para mim, é um berço de aprofundamento, de conhecimento, que me faz ser melhor, né? A gente aprende, estuda, lê, para ser melhor. Para o outro, para o mundo, para a nossa igreja, para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta, porque senão não é razão prática, né? É uma razão que não serve para nada. Não serve para nada porque não tem prática, não tem atitude nenhuma, né? Não tem utilidade nenhuma ali. Tá bom? Então, siga-nos aí, acompanhe, ative as notificações, curta o vídeo. Todo dia praticamente tem vídeo novo aqui no canal, versando sobre os mais diferentes temas. E no caso desses aqui da segunda-feira, da terça-feira, né? É na terça-feira que eles saem. Da terça-feira a gente está fazendo essa imersão através dessa pergunta: o que é isso, o homem? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até a